Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre alguns conflitos que envolvem a região do Cáucaso. Para que isso seja atingido, é importante você destacar alguns elementos básicos que principalmente estão dentro da situação física, que é literalmente você identificar a região do Cáucaso e identificar os movimentos de separação na região. É importante dimensionarmos a região do Cáucaso. Essa região do Cáucaso é uma região muito interessante, onde literalmente você percebe uma divisão entre o continente europeu e o continente asiático. Aqui, onde está a minha mão, literalmente você identifica um país chamado Turquia. Dentro dessa construção, então, você pode se tocar que, então, o continente, do jeito que você tem formatado em sua mente, como sendo uma unidade territorial gigantesca ladeada por água, aqui ele é unido. Então nós temos uma união entre Europa e Ásia, o que também acontece com a Ásia e a África, só não é literal por causa do canal de Suez. Mas aqui nós temos uma união, que somente identifica como sendo uma divisão por causa da região do Cáucaso, que é montanhosa e literalmente foi um divisor de águas para que a população dimensionasse novas características de ocupação, dimensão econômica, dimensão cultural das localidades, Europa e Ásia. Isso, obviamente, sempre foi um entrave, um obstáculo que para muitos não era somente um obstáculo, e sim um estímulo à dominação. E não é diferente quando pensamos em Rússia. Quando pensamos em Rússia, desde os primórdios do século XVIII, já existem franca extensão territorial. Através de batalhas, invasões, a Rússia sempre tentou estabelecer um domínio cada vez maior em toda a região. E, logicamente, durante a formação da União Soviética, isso chegou ao ápice. Então, a formatação de um novo modelo social fez com que este modelo suscitasse a curiosidade e a anexação de países vizinhos. A revolução foi em 1917, mas a consolidação da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se deu a partir de 1922, através de um elemento chamado confederação. Então, quando você fala União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, você tem que entender que ele não era um país, são vários países, cada um com sua independência econômica e certa independência política, ao qual, inclusive, cada um deles configurou seu próprio presidente. Tinha-se o presidente da União Soviética, mas cada país da União também tinha o seu, mostrando certa autonomia. Por isso até que o nome é União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dessa maneira, isso se estendeu durante todo o período do século XX e a região do Cáucaso, identificada aqui, não foi diferente. Mas uma vez separada ou dissolvida a União Soviética, começam a pipocar movimentos diferentes. Alguns de países que se tornaram independentes e a Rússia não se posicionou, mas outros que houve um posicionamento russo. Por quê? Porque normalmente são lugares estratégicos, ou por recurso natural, ou de posicionamento de aliança com outros países, ou de acesso a outras localidades. Aqui temos a Chechênia, identificada aqui, ó, então nós temos a Rússia, a Chechênia aqui, não é diferente da Geórgia, não é diferente do Daguestão, que aqui do lado nós vamos ter então a Geórgia, a Chechênia e o Daguestão, fazem com que a Rússia literalmente se posicione no sentido de que acabou a União Soviética, ótimo, mas vocês continuam sendo Rússia agora, e mais ainda, se tornam Rússia. Então dessa forma, essa união começa a se tornar mais perversa. Além desses dois mecanismos, dessas duas territorialidades, nós vamos ter a Abcásia e a Odisseia do Sul, que também estabelecem pontos de divergência. São divergências culturais, políticas, idiomáticas, religiosas, que fazem com que grupos separatistas tentem a separação, mas efetivamente, por causa do domínio russo, não atinjam a sua independência por completo. Aqui também outro caso, que é o Azerbaijão e a Armênia, que literalmente você vê o porquê da origem que se fala geopoliticamente. É sim, olha, um ponto de anexação, um ponto de acesso ao Irã, ou seja, todo o comércio do Oriente Médio, e a região da Turquia. Ou seja, são regiões estratégicas que não passam despercebidas e a Rússia não quer abrir mão. Dessa forma, espero que vocês tenham gostado do vídeo e assimilado alguns conflitos do Cáucaso, pertencentes principalmente ao século XX e XXI. Até breve!